Olá, gente. Falar um pouquinho aqui sobre ações, fundos imobiliários. Nós temos aí a LUNG, a LUGG11, o famoso Lugo, né? Que é um fundo imobiliário. Observe que nas últimas semanas ele deu uma queda, tá? Ontem ele caiu 1,76%. Apesar dessa queda, o valor patrimonial dele é R$ 95. Então quem comprou ele por volta dos R$ 100 ainda está tendo uma margem de lucro muito boa. Entretanto, esse fundo aqui, ele já chegou, vou mostrar aqui a vocês, olha esse ponto, olha. No dia 3 de 1 de 2020, ele chegou a R$ 127. E aí ele vem caindo, ele vem caindo. Então, os últimos dias não foi tão bom para a Lugo, certo? Agora, por que aconteceu isso? É fato que os fundos imobiliários na última semana de dezembro, vamos dizer agora, na última semana que passamos mais ou menos do dia 10 para o dia 20, pronto, que é hoje, do dia 10 para o dia 20 de janeiro, eles caíram, de um modo geral deram uma quedazinha. Uns mantiveram-se constante, outros caíram um pouquinho, tá? Mas todos ainda continuam com uma margem muito boa de lucro, né? Quando eu digo todos, estou falando dos fundos imobiliários, ok? Então, gente, o que é importante, isso aconteceu aqui, eu percebi, quero mostrar para vocês. Aqui eu estou no site da Fundo Explorer. É um site excepcional para você ver o que é que está acontecendo com a sua aplicação, com o seu investimento e por que que ele teve essa variação. Aqui no dia 27, certo? Se acompanhe que ele vai dando algumas informações. No dia 27 de dezembro, ele deu uma informação aqui, eu cliquei para ver, que a Lugo, ela fez aquisição desses bens aqui, ela fez aquisição. O fundo concluiu as seguintes aquisições. Ele comprou ele fez esse empreendimento aqui por 15 milhões, esse outro por 19, aqui por 22 milhões, e aqui ele comprou por 25 milhões. 1, 2, 3, 4 imóveis. O que acontece? Quando você faz a aquisição desses imóveis, coisa boa, realmente é muito bom para a empresa, né? Para o fundo ele se torna mais rígido, mais alicerçado, né? Dificilmente ele vai quebrar, né? Já que ele fez essa aquisição de vários outros fundos. Entretanto, os acionistas acharam que a compra foi grande. Talvez eu estou deduzindo isso, que a compra foi grande, certo? Porque a compra foi grande, eles estão deduzindo. Eu volto aqui para mostrar aqui a vocês. Porque o patrimônio líquido da empresa é 86 milhões. Aqui ele gastou aqui 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60. Arredondar aqui, ele gastou uns 85 milhões. Agora, esse patrimônio foi o patrimônio inicial dele, certo? Ele deve estar com um patrimônio bem maior. Vou ver aqui para mostrar para vocês. Não sei se está atualizado, às vezes demora a atualizar, né? Não está dando para ver ainda não. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que como foi feita essa aquisição de imediato, poderia ter comprado apenas 2 desse, depois mais um tempinho comprava 2. Como ele fez essa compra, olha o que foi que aconteceu. Porque esse Lugo, ele é um fundo novo, ele foi criado agora em dezembro, certo? Com esse objetivo de arrecadar dinheiro e fazer aquisição de bens, de empreendimentos. Entretanto, alguns acionistas acharam que em virtude dessa aquisição, o dividendo que foi pago foi de 2 centavos por ação. E realmente um dividendo de 2 centavos em uma cota que custa R$ 108 hoje é um dividendo muito pequeno. E por que foi que esse dividendo foi pequeno? O dividendo foi pequeno porque ele adquiriu esses 4 imóveis aí, totalizando 80 e poucos milhões. É um cálculo por cima que eu fiz, certo? Então aí o que a galera fez? Começou a sair, vender, certo? Começou a vender as ações e aí ocorreu essa queda. Mesmo assim, gente, eu aconselho ainda investir nesse fundo de investimento. Inclusive eu tenho alguns investimentos nele, algumas ações.
Eu aconselho porque ele é muito novo, adquiriu esses 4, agora dividendos a gente não vai ter com muito isto, né? Mas pelo menos daqui uns 4, 5 meses talvez ele volte a gerar dividendos maiores, dividendos dignos do valor da sua cota. Eu sempre gosto de mostrar isso aqui, porque quando eu quero fazer uma aquisição, eu olho 3 pontos primordiais, certo? São os 3 que eu olho logo. O primeiro é o valor patrimonial, porque assim, se o valor patrimonial fosse estar aqui 95, ele tivesse aqui R$ 200, dificilmente eu compraria essa ação. Por quê? Porque num pequeno intervalo de tempo aí de 50 dias, ele cresceu mais de 100%. Então corre o risco de alguma gerência, né, ter alguma medida na Assembleia diferente, tente vender algum imóvel e dê algum probleminha quanto a ganhos, a tendência é que ela caia bastante. Então eu jamais faria isso. Fiz o investimento porque ele estava com valores acima de R$ 100, né? E como chegou a R$ 127, acredito que futuramente esse fundo vai chegar novamente a esses R$ 127, R$ 130, como ele alcançou em dias anteriores. Esse é o primeiro ponto, certo? O segundo ponto é o dividendo. Na verdade, não é bom olhar só para o último rendimento, o último dividendo. Você tem que olhar nesse dividendo aqui, que é o dividendo anual. O dividendo anual, ele está dizendo que é 0,02. Está muito pequeno, porque realmente o primeiro dividendo que a Lugo pagou foi muito baixo, tá? Então, e aí? Mas aí por que você ainda mantém, né, essa situação? Eu mantenho porque eu enxergo que ele vai melhorar esse dividendo aqui, certo? Até porque ele precisa atrair mais pessoas, porque ele fez a aquisição de 4 empreendimentos e vai precisar de mais capital, né, para fazer aquisição de novos empreendimentos ou fazer reformas nesses empreendimentos que foram adquiridos. Um outro ponto importante que eu sempre observo é a liquidez diária, porque afinal você quer comprar uma ação e quando tiver a possibilidade de vender, quando tiver dando uma margem de lucro, é fácil vender essa ação. A liquidez diária está dizendo isso. Olha, em média se consegue ter 3.419 negociações. Então é bom, é fácil você vender ações da Lugo, ok? Se tivesse aqui 200, 300, eu não entraria de jeito nenhum, tá? Eu normalmente faço aquisição de ações quando tem uma liquidez diária acima de 1.000 negociações. Abaixo disso, eu particularmente não faço essa entrada, não faço aquisição de ações de fundo imobiliário com menos de 1.000 de liquidez diária, 1.000 negociações, ok? Mesmo assim, a gente ainda tem uma rentabilidade, né? Porque o valor patrimonial dele é 95 e foi para 108. Outra informação importante é sempre analisar o gráfico. Nos últimos 6 meses, vou clicar aqui, a gente não vai conseguir ter, vou clicar aqui em 12 meses, porque a ação é muito nova, então a gente não consegue ter, mas sempre que possível você clica 12, 6 meses para ver o que é que está acontecendo com esse tipo de ação. Você vê o gráfico dessa ação. Mesmo assim, outro fator não tão importante quanto os 3, mas é interessante você olhar, que é a taxa de administração ao ano sobre a PL. É uma taxa pequena, né, sobre a participação dos lucros, ok? Uma taxa considerada pequena. Aqui o dividendo que ele pagou foi 2,2 centavos, né? Ó, 2 centavos, ele está mostrando o mês de dezembro. Não tem meses anteriores, porque, como eu falei, a Lugo é uma ação recente. Aqui ele mostra o seguinte. Se você, simulação, se aplicou 50 mil reais na poupança, você vai ter 50 mil, né? Em um mês você vai ter 50.185 reais e 75 centavos, ou seja, houve um aumento do seu patrimônio aqui de 185 reais. Se você aplicar na Lugo, ele está dizendo que essa aplicação na Lugo de 50 mil hoje gerou 60.504, ou seja, você teve um lucro aí de 10.500 reais,
né? Então, fazendo a relação aqui, que isso aqui é importante, você aplicando na LUG, no Lugo, né? No Lugo versus a poupança, observe que ele é 5,55 vezes melhor, né, do que a aplicação na poupança, certo? Então, realmente, ele é um fundo imobiliário bem interessante, certo? Eu tenho e ainda vou continuar comprando mais alguns quando tiver possibilidade. E aqui, gente, é sempre importante os comunicados, porque é aqui que ele define o quanto vai pagar, né, para cada, avisa aos cotistas. Olha, aqui se eu clicar aqui, ele vai mostrar justamente essa informação, dizendo que quem adquirir a cota até o dia 30/12 vai receber 2 centavos no dia 15/1, certo? Eu até já recebi esse dividendo aí da Logo, tá certo, gente? Então, mais um vídeo aí de educação financeira. Dessa vez falamos sobre ações e principalmente com ações de fundo imobiliário, tá certo? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.